Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. E no final do primeiro, eu deixei no ar aqui essa questão para a Engenharia Nacional. Como é que foi a avaliação dos senhores, doutor Murilo, do deputado federal Ronaldo, os 8 anos do presidente Lula? Como é que foi a avaliação? Fique à vontade. Eu vou começar, porque eu acho que ele deveria continuar, porque ele tem o domínio, o conhecimento da praticidade da área da engenharia. Você é presidente do sindicato, presidente da Federação Nacional do Engenheiro, tem uma visão clara do processo e hoje ele lidera essa frente unida da engenharia. Mas nós podemos combinar o seguinte, ele fala sobre a questão mais específica da engenharia, o senhor fala mais sobre política, mais abrangente, do que faz a comparação de economia, de tal. Eu acho que, por exemplo, o Lula deu aquilo que a gente falou que está faltando no país, um início e ensaiou um projeto de nação para esse país. Quando ele apostou de uma forma diferenciada, né? Ele apostou nas classes lá embaixo e tentando criar uma classe média nova no país. Isso no Nordeste foi espetacular. Acredito que no Norte aqui também tenha influenciado pelo resultado das urnas. E isso se deu também na questão prática. O pessoal acha que só foi por causa da Bolsa Família. Não é verdade. E eu digo porque, num determinado momento, eu era crítico a isso. Eu achava que a Bolsa Família ela ia virar pusilânimes. Pessoas que não... E fui ser secretário executivo do Ministério do Trabalho e descobri lá como essa nova ascensão desse pessoal não era aquilo que se falava. Evidentemente que você vai encontrar pessoas que se acomodou, preguiçoso, que você tem em todas as profissões do mundo. Mas você tinha, por outro lado, o povo participando da economia, tanto que ele conseguiu fazer girar dinheiro. A produção de alimentos no Nordeste, a venda disso, de produtos, né? E nova abertura de mercado foi fantástica no consumo interno. Ele provou isso. Mas não foi só isso. Ele investiu na parte da tecnologia. Pega os presidentes dos últimos 20 anos para trás, ou 30 se quiser, veja quem investiu mais, por exemplo, na área tecnológica. Quantas escolas técnicas foi aberta aqui no Norte? Não sei. Em Alagoas se multiplicou. A universidade, quem interiorizou a universidade? O governo Lula. Ele, apesar de não ter tido a oportunidade da gente ir para a faculdade, foi que interiorizou os campos universitários. Eu não sei nem se a visão é totalmente correta, mas ele tinha uma ideia de ampliar. Foi a época que apareceu as bolsas, as cotas, que é muito discutível, mas é uma compensação de um país que foi o último do mundo a fazer a abolir a escravidão, entendeu? Que teve uma elite muito perversa contra os afrodescendentes. Quer dizer, então você abrir isso e tentar fazer justiça social foi muito grande. Eu acho que nesse aspecto, eu falei um pouco mais de política, para deixar o meu querido Murilo avançar mais na parte tecnológica. Mas mesmo assim, eu acho que deu mais ênfase à educação, que é o pressuposto para a gente chegar na questão mais geral do papel da engenharia do que as outras. Agora, falta muita coisa. O Brasil, por exemplo, não produz um carro ainda. Qual é o carro brasileiro? Nenhum, nós somos montadoras. Na verdade, então tem muita coisa ainda a ser feita. Agora, que ele ainda apontou, porque pega os governos passados para você ver quem foi que conseguiu avançar mais nessa área. Para mim, com todas as deficiências, com todos os erros que possam ter sido comentados, ainda foi um governo que olhou mais no sentido de apostar na produção de um projeto de nação. Pois não. Eu vejo o seguinte, nós discutimos muito a questão do crescimento e desenvolvimento do país. Nós tínhamos, há 2 décadas sem crescer, sem desenvolver. No meio do governo, e aí, tirando de lado as outras questões de erros e tal, essa é uma outra questão que está sendo colocada. Mas eu acho que, tecnicamente, a gente poderia dizer o seguinte, nós lançamos um projeto no meio do governo, quando o Lula foi para a reeleição, nós lançamos um projeto chamado Cresce Brasil, mais desenvolvimento, mais engenharia. Esse projeto visava o quê? Que nós olhássemos o país e fizéssemos propostas factíveis para o crescimento e desenvolvimento do país. O presidente Lula, na época, foi reeleito, pediu a 3 ministros, entre eles a Dilma, Guido Mantega, Paulo Bernardo, que fossem atrás
da nossa federação para ouvir o nosso projeto. E nós apresentamos esse projeto de crescimento e desenvolvimento em cada uma das áreas, desde transporte, energia, saneamento, recursos hídricos, naval, né? Habitação, naval. Nós apresentamos esse projeto e esse projeto, a partir daí, foi lançado o PAC, espelhado no nosso projeto. O projeto de plano de aceleração do crescimento. Foi lançado o PAC em cima desse projeto. Inclusive, na época, o ministro da Ciência e Tecnologia nos chamou e disse: nós não temos um projeto montado, PAC da Ciência e Tecnologia. E falou, posso, em cima desses 30 seminários que vocês fizeram no Brasil todo para lançar esse projeto, nós podemos, então, nos espelhar totalmente. E ele fez. Eu falei, perfeitamente, ministro, nós estamos querendo dar a nossa contribuição. Acho que, a partir daí, nós propusemos um crescimento de em torno de 6%, 5% ou 6%, e isso aconteceu. Então, nós podemos dizer que na área tecnológica, nós tivemos o crescimento, nós tivemos a oportunidade. Falou-se muitas vezes, vocês da imprensa sabem, muitas vezes que estava faltando engenheiro. Foi. Não é isso? Inclusive aqui no Vai Acre, faltar engenheiro, né? nós vamos precisar, por quê? E nós naquela oportunidade, eu estou fazendo uma análise comparativa, porque a gente pode dizer de governo para governo. Sim. Naquela oportunidade, o que nós fizemos? Nós discutimos a educação também. Nós dissemos o seguinte, que era importante que nós começássemos a olhar a educação secundária e primária para que os profissionais chegassem preparados para isso. Aumentaram as procuras das faculdades de engenharia. Nós lançamos uma faculdade de engenharia de inovação em São Paulo. Quer dizer, nós contribuímos nessa discussão, as coisas foram crescendo, então a área tecnológica começou a enxergar cursos fora, especializações, oportunidades. Isso foi notório, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é um momento importante. Hoje nós estamos vivendo, aproveitando para fazer uma relação, nós estamos vivendo com 5 mil obras paradas, só do governo federal, aonde o governo federal coloca. Eu acho que nós tínhamos que partir agora para terminar as obras, para fazer um cronograma de terminar. Você terminando obra, você vai dar oportunidade de trabalho, ao redor dessas obras, nascem muitas empresas, o comércio gira, as pessoas arrumam mais emprego, gera mais oportunidade ao brasileiro. Então, a realização, se o governo quiser pensar, o governo de hoje quiser pensar, qual é o caminho que eu tenho para o crescimento e desenvolvimento? Comece pelas obras paradas. Faça um cronograma, mas um cronograma necessário. A próxima atividade da Frente Parlamentar, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Engenharia. Esse é um objetivo no Congresso. Né? E a próxima, nós fizemos uma audiência pública para discutir a questão da ferrovia. Exatamente. Vamos agora para um porto seco em Goiás, e a próxima audiência pública nossa será exatamente para discutir as obras paralisadas. Doutor Murilo, deixa eu fazer só um reparozinho, claro. Até para verificação a posteriori, que, ao meu conhecimento, nós temos no Brasil, entre pequenas, médias e grandes obras, nós temos 25 mil paradas. Porque talvez nessa seu inventário aí... A União, talvez seja da União. É só federal. Entre obras municipais, estaduais e federais, nós temos... Só federais nós temos 5 mil. Exato. Mas então, aí, Narciso, eu perguntaria o seguinte. Aqui eu vejo que a Frente Parlamentar, ela está querendo e está advogando a necessidade urgente de mudanças. Exatamente. E eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, porque eu não sei se vocês percebem uma coisa, para nosso desalento, nós de cabeças brancas, a juventude do Brasil está querendo sair do Brasil. É uma pena. Sem dúvida. Que é uma pena. E isso requer, sim, uma necessidade urgente de mudança, notadamente por parte dos poderes. Eu pergunto o seguinte, deputado Ronaldo Lessa, o que o Congresso Nacional vem fazendo, vem se reunindo dentro dessa frente para fazer essas mudanças que vocês
estão pedindo? A frente é muito nova. A frente começou no final do ano passado, né, e tem poucas atividades, mas ela já é um resultado de uma parcela da sociedade. E eu quero dizer que ela é muito mais fora Congresso do que Congresso. Foram essas instituições, foi a frente, foi a Federação Nacional dos Engenheiros, são os CREAs, como está aqui, o presidente do CREA, que é aquela mulher que está aqui. Carminda, que é a nossa presidente do CREA. São 3 mulheres presidentes de CREA no Brasil. São sindicatos de engenheiros, como está aqui também o de Alagoas, que está aqui. As mútuas também. As mútuas, quer dizer, a CONFIA, essas instituições que... O Sebastião Fonseca também. O Sebastião, que é o nosso presidente aqui, do sindicato. Por exemplo, mas essas entidades foi que estimularam a gente a assumir esse papel de coordenar essa frente, de presidir essa frente. E eu tive uma surpresa muito boa, foi a adesão que ela teve. Nós temos 50, quase isso, o número de pessoas da área técnica. Né? Eu estou falando da técnica para abranger o conjunto da engenharia, não é só engenharia civil. No Congresso, mas tivemos mais de 200 assinaturas, nós estamos com quase 300, entre senadores e deputados que entenderam dos mais diversos partidos. Não tem aqui, eu sou do PDT, tem do PT, tem do DEM, tem de todo o canto. Quer dizer, a questão é o país, a infraestrutura e o país acima de todos nós. Essa é que é a grande questão. Claro que vai ter divergência. O cara pensa que é mais para cá, eu faço a crítica mais ao Fernando Henrique, que eu acho que vendeu um bocado de coisa que não podia ter vendido. No entanto, eu acho que o Lula também errou em um determinado lugar. Não, tudo isso é assimilável. E esse debate é que vai, para a gente, que é enriquecedor. Tá, mas, deputado, como fazer isso dentro desse contexto da Lava Jato? Como retomar obras, como movimentar o Congresso nesse sentido, já que tem essa pressão temos levado, e eleições em 2018? Temos tido dificuldade, já paralisamos, já teve várias vezes que adiar, porque o Congresso é um tumulto. Né? Quarta-feira passada era uma guerra. Então isso tem atrapalhado muito, mas eu quero dizer o seguinte, isso não nos impediu de trabalhar e de ter... Eu quero que o pessoal fale, o Congresso parece que é um bando de bandido. Isso é que é o que eu nesse país. Criminalizar a política. E aí eu estou diante de 2 ex-deputados que eu digo o seguinte, quando eu fui numa rádio, numa televisão, eu disse assim, o que faz um deputado? Como quem diz assim, o que esses cafajestes são? Eu digo, o senhor tem direito, o senhor é casado, você registra seu filho, você tem aluguel de casa, você tem cidadania. Quem lhe deu isso? Se esse Congresso não presta, que foi o povo que elegeu, foram todos os outros congressos do passado que construiu isso, ou você acha que foi o quê? A Justiça? A Justiça aplica a lei. Quem faz a lei é o Congresso. E quem é que manda no Congresso? É o povo. O povo esquece que ele é o dono do poder. Está lá na Constituição. É o dono do poder. E você criminaliza isso. Esse é o país que a gente está vivendo. Tem que rever isso. Quer dizer, então foram vocês que, bem ou mal, que está ruim na Constituição que foi feita, a gente corrige. Agora, negar isso é o grande crime, me desculpe, que boa parte da imprensa nacional está fazendo, inclusive, isso. Não tem feito isso. Boa parte dela. Quer dizer, então, é preciso que a gente enfrente isso. Verdade. E a primeira... Eu ontem tive uma discussão no PDT, né, nacional, que quiseram levantar a bandeira da direta já. Eu digo, o Congresso tinha que dar exemplo, sabe como? Começando por dentro. Como é que nós estamos? Quais os erros? Se a gente não corrigir os erros do Congresso, a gente não vai ter autoridade de colocar o Ministério Público no lugar dele, o Judiciário também, que hoje quer legislar. Só fará isso se o Congresso tiver a autoridade de fazer. É preciso fazer isso. Doutor, se não fizer, não vai. Não. O senhor me faz lembrar uma frase célebre de Chico Xavier. O que é que ele dizia? Quando ele disse que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos recomeçar, obter um novo fim. Eu acho que é isso. Aí vem a minha pergunta. E como a gente recomeçar com este fla-flu que se estabeleceu no país, não pode. Que às vezes eu me pergunto e não encontro resposta nenhuma. Temos que esperar por 2018. O país que faz esse tipo de aposta é quando tem um líder na reserva à altura de responder pelas eleições. Agora, qual é esse líder que nós temos? Será que o nosso remédio seja apenas a eleição de 2018?
ou haver um grande acordo nacional, no sentido que acordo se faz com os diferentes. Claro. Quem pensa igual não precisa acordado está. Ganha. Acordado está. Então, a coisa me preocupa, que aí, o que é que me chama a atenção? Rui Barbosa já dizia no início de 2000, condenando a figura do impeachment, coisa a gente chegou a chamar de castelo de palhas. O Brasil foi o primeiro país do continente latino-americano a instituir o primeiro impeachment, foi aqui no Brasil, por incrível que pareça. Aí, por causa do erro do impeachment, porque eu sou parlamentarista, eu não sou presidencialista. Também. Eu acho que governo ruim tem que ir para casa governo e no outro dia está destituído. Tem que ser assim. Uma sessão do Congresso basta para destituí-lo. Impeachment. Para preparar o impeachment, tem que o país ficar parado 1 ano. O processo demora mais 1 ano. E o que toma posse passa 1 ano para se adaptar. Se for um Cunha, demora o dobro. Se for o dobro. Então, e como é que esse Brasil vai encontrar o seu fim se nós repetimos, neste mandato, o segundo impeachment, estamos com o presidente aí pendurado num terceiro impeachment? Eu lhe pergunto, qual é a saída deste país? Eu não estou perguntando nem ao engenheiro, não, ao político experimentado, até que o senhor tem uma característica interessante, né? Viu, Osmir? Ele foi prefeito de Maceió e elegeu a candidata dele, a Cátia Bom. Onde foi que eu elegi? Aí veio, foi governador de Alagoas, se reelegeu derrotando o Collor. Ele disputou a reeleição dele com o Collor. Mas aí, 4 anos depois, aí o Collor veio e derrotou na eleição do senador. Explica esse fenômeno aí, político. Ele nem usava o tempo de televisão. Ele substitui com 28 dias. Ele usou o nome 28 porque o nome dele era 28. Ele entrou com 28 dias para tudo fazer parte de marketing. E com 28 dias e 3 programas por semana, ele ganhou a eleição. Eu como já desconfiava das urnas eletrônicas, eu continuo desconfiando. Mas deixa eu complementar aqui um pouco. Agora, com todo respeito ao resultado, já existiu, não tem mais o que discutir. Eu só acho que é muito estranho. Mas... A pergunta do Narciso. Complementar. O senhor acha que a solução hoje para o Brasil, ele estaria nesse amplo acordo que disse o Narciso, entre as várias, PT, PSDB, encontra um pacto? Pacto nacional. Para encontrar um líder à altura para resolver os nossos graves problemas, ou uma eleição direta? Ou uma renúncia? Vamos responder no terceiro bloco. Vamos para o terceiro bloco, a gente volta já, porque é o que todo mundo tem sede aqui, nesse programa, cada vez que tem um programa. E qual é a solução? Bom, não sei se tem. A gente volta já.